Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo de tempo de tela. E esse vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser um vídeo mais reflexivo e até de certa maneira meio filosófico, com uma pergunta que eu já lanço agora. Afinal de contas, a gente está de fato se divertindo com nossos entretenimentos ou a gente só está consumindo por consumir? Esse é um tema que eu já queria abordar já tem um tempo aqui no canal, e honestamente o que me deu esse estalo foi o fato de eu ter assistido O Gâmbito da Rainha bem depois do hype todo, ou seja, eu vi meses depois da estreia, meses depois de todo o fuzuê que a série trouxe. E honestamente foi uma das experiências mais prazerosas que eu tive com uma série recentemente, né? Uma série nova, digamos assim. E por que isso? Porque eu senti que eu aproveitei de fato a série, eu não tive aquela ansiedade, aquela urgência de acompanhar tudo correndo para poder comentar, para poder estar engajado nas redes sociais, e sinceramente eu vi que eu aproveitei muito mais a experiência, tive realmente, contatos ali com coisas que provavelmente se eu visse correndo eu não teria, e me colocou essa coisa na mente, essa vozinha falando tipo, será que realmente a gente assistir as coisas de um ritmo tão acelerado, essa coisa que a gente tem a sociedade que impõe, esse ritmo cada vez mais acelerado para todas as nossas atividades, deve se aplicar ao entretenimento? Não é novidade para ninguém, eu pelo menos imagino que não seja, que a gente vive num mundo cada vez mais urgente, cada vez mais rápido. As nossas tarefas do dia a dia são realmente mais otimizadas, a gente tem vários incentivos de fazer as coisas ao mesmo tempo, essa coisa de multitasking e tudo mais, e isso obviamente está esbarrando também no nosso entretenimento, no nosso momento de lazer, que deveria ser um momento que a gente deveria aproveitar de fato, com calma, para realmente ter uma experiência prazerosa, e eu sinto que cada vez mais isso vem se perdendo. E não é obviamente culpa da gente, consumidor, mas eu acho que todo o contexto que a gente vive, toda essa urgência que a gente vive, acaba influenciando o nosso lazer, e eu acho que isso está tornando a experiência realmente de se entreter, de, por exemplo, parar para ver um filme ou uma série, que é o foco aqui do canal, cada vez menos prazerosa e mais, digamos, obrigatória. Realmente esse sentido de ser uma obrigação você ver correndo para não ser atropelado pela próxima novidade. E aqui, obviamente, eu vou focar principalmente em filmes e séries, afinal de contas é o foco do canal. Mas eu sinto que a gente faz isso com várias mídias. Por exemplo, um podcast que você ouve 1.5 ou 2x, só para poder ouvir mais rápido e conseguir ouvir mais podcasts em um dia. Um livro que você prefere ler um resumo antes de fato ler a obra, ou seja, você quer ter nessa experiência condensada em relação àquele texto, ou então pegar um próprio audiobook e acelerar também. Então, sabe, são várias coisas que eu sinto que a gente tem, feito com nossos momentos de lazer, com as coisas que a gente gosta, para realmente aproveitar mais tempo no sentido realmente de agilidade e não de aproveitar o tempo. E aí, voltando para a questão de filmes e séries, eu sinto que a gente tá consumindo cada vez mais coisas, mas sem de fato consumi-las, ou seja, a gente só tá pegando para assistir, mas a gente não tá de fato parando para assistir. Eu acho que isso é muito preocupante, porque não me entenda errado, não tô falando aqui que a gente assiste as coisas só por assistir no sentido de, eu não gosto, mas eu vou me forçar a ver, não é isso. Mas eu acho que pelo ritmo que a gente tá vendo as coisas, a gente não tá aproveitando de fato como a gente poderia. Então, por mais que a gente goste do que a gente tá vendo, eu acho que se a gente tivesse um olhar um pouco mais calmo, de fato degustar e apreciar aquilo ali, a gente poderia até gostar mais ainda. Isso é uma coisa que eu pego, por exemplo, antes de começar a gravar esse vídeo, eu tava olhando no Facebook e eu vi uma pessoa reclamando do fato de Mandaloriano ser uma série que sai semanalmente. Porque, segundo essa pessoa, é um absurdo a Disney lançar episódios semanais porque, aspas, todo fã de série sabe que o importante é você ver uma série maratonada, porque o fã de série gosta de maratonas. E sei lá, eu fiquei pensando que assim, não sei, pode ser uma coisa muito doida na minha cabeça, mas pra mim, um fã de série, ele é fã de série porque ele gosta de série e não necessariamente gosta de maratonar série. É o tipo de coisa que eu fiquei pensando assim, que a gente tem essa coisa dessa urgência e parece cada vez mais internalizada. E é muito estranho pra mim porque realmente, por exemplo, o caso de Mandaloriano. Eu gosto muito de ver Mandaloriano justamente por essa questão semanal, porque eu tenho tempo de parar, eu posso pensar no episódio, eu crio uma expectativa maior. Por outro lado, eu entendo que esse tipo de pensamento seja recorrente, que as pessoas de fato pensem assim, porque a gente vem tendo séries moldadas para que a gente consuma dessa maneira cada vez mais acelerada, Esse tal do binge watching, que a Netflix usa muito, essa coisa de ser séries que saem todas inteiras, A gente tem todos os episódios de uma vez e os episódios são todos concatenados, cheios de cliffhangers, para deixar a gente realmente preso nessa coisa de, assistir tudo de uma vez muito rápido. E além disso, essa coisa de ter séries literalmente toda semana saindo nesse formato, faz com que se você não assistir a série da semana que vem você já tá atrasado. Então o próprio serviço de streaming, a própria criação das séries faz com que a gente tenha esse senso de urgência que é muito complicado. E pegando também o exemplo, por exemplo, dos filmes, eu sinto que a gente está cada vez mais preso na estrutura de pegar os top 10 da Netflix, ou então procurar só as estreias da semana da Netflix, ou de qualquer outro serviço. Eu tô usando a Netflix aqui porque é mais recorrente. E não aproveitar filmes mais antigos, ou então até mesmo rever filmes, porque também tem essa coisa do pra que eu vou rever um filme se ele não vai, sei lá, completar minha lista no Letterboxd ou no Filmou, enfim, sabe? Eu acho que a gente tem perdido um pouco essa coisa de aproveitar, de fato, o que a gente gosta em prol do que tá no momento. E para além disso, eu acho que também tem a questão de, por exemplo, eu vejo muita gente não vendo filme, digamos, longo,
né, acima de 2 horas, porque, eu prefiro ver um filme de 1h30 e pegar um episódio de série porque eu aproveito essas 2 horas de um filme só e vejo 2 coisas. Então, essa maneira de consumo eu acho que tá cada vez mais complicada e realmente a gente não tá aproveitando as coisas, sabe? A gente tem optado por ver as coisas de uma maneira que vai otimizar o nosso tempo e não pensando realmente no que vai otimizar a nossa vida no sentido de nos fazer feliz. E não me entenda mal, eu também faço isso, afinal de contas aqui no canal a gente tem crítica de coisas quentes, né, lançamentos da semana, então a gente tem que ver no momento, afinal de contas, se eu demoro pra fazer o vídeo aqui no YouTube, se eu fizer depois, o YouTube provavelmente não vai mandar para as outras pessoas, então eu tenho essa coisa também, mas por outro lado eu tenho procurado me policiar mais, no sentido de, por exemplo, não pegar qualquer coisa pra assistir, realmente ter um cuidado maior com coisas que eu realmente gosto, que me despertam meu interesse, e não fazer só volume no canal, pelo contrário, eu quero trazer pra vocês, e pra mim mesmo, experiências de coisas que eu considero boas, ou então se forem decepções, também vão vir. Porque o mais importante, eu acho que independente se for algo bom ou ruim, é algo que seja marcante pra você, que de fato te toque, te emocione, te traga alguma experiência que você realmente vai carregar contigo. Ou seja, não assistir as coisas só porque tá na moda ou só porque é a novidade, e sim porque realmente chamou a atenção para o bem ou para o mal, sabe? Eu acho que o papel da arte, seja filme, série, enfim, o que seja, é realmente nos entreter e nos emocionar para o bem ou para o mal. Então não adianta você fazer uma pilha de coisas para assistir só por ter essa pilha, se nada daquilo ali te marcou, sabe? Eu sinto que a gente vem fazendo cada vez mais isso, de só assistir e não realmente se preocupar com coisas que vão nos marcar. E eu quero terminar esse vídeo com uma pergunta, que é o seguinte: se a gente está consumindo as coisas só pela urgência, só pelo fato de ser novidade, e não pelo fato de nos trazer prazer, de realmente nos entreter, será que esse entretenimento, né, esse momento de lazer, é de fato um momento de lazer ou é só uma obrigação? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Se você gostou, não esquece de dar um like. E se puder, comenta também sua opinião sobre esse assunto. E também, se puder, compartilha para as pessoas que pensam isso, ou se você acha que esse vídeo despertou alguma coisa em você. Enfim, vamos espalhar essa mensagem aí, porque eu acho que é uma discussão que é muito interessante e muito válida. Não esquece também de se inscrever no canal, que ajuda a gente pra caramba. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.